Boa tarde, a minha audiência do canal Leite Matos, Arquivo da História. Hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a história de um dos maiores políticos que teve no Brasil, Dr. Tancredo. A história do Dr. Tancredo é muito bonita. Ele nasceu no dia 4 de maio de 1910, em São João del Rei, município do estado de Minas Gerais. Tancredo Neves teve uma história muito bonita, com um aluno brilhante, desde o primário até o curso de Direito, onde fez na Universidade Federal de Minas Gerais. E ali, Tancredo Neves se forma em Direito, onde exerceu várias atividades, inclusive de promotor de justiça. Dr. Tancredo veio a ingressar na política como deputado estadual em 1947 a 1951. Ele já era deputado estadual. Naquela época, grande deputado em Minas Gerais. Naquela época, o parlamento, tanto estadual como federal como municipal, era de homens que exerciam o intelecto e que eram reconhecidos pelo seu discurso sério, vibrante e com conteúdo. Naquela época, era o pré-requisito para se disputar um cargo público. E Tancredo Neves tinha todos esses requisitos. Um jurista, grande orador e homem de inteligência rara e de uma cultura que proporcionou a Tancredo exercer todos os cargos que exerceu no Brasil. Tancredo Neves logo em seguida foi convidado por Getúlio Vargas, que tinha sido eleito em 1951 por voto direto para a presidência da República. Logo após ter sido exonerado do cargo pelas Forças Armadas, foi deposto do cargo. Em 1951, ele se elege novamente presidente da República pelo voto direto e chega ao governo nos braços do povo. A primeira coisa que Getúlio Vargas faz é convidar para ministro da Justiça esse grande mineiro, Tancredo Neves, homem conhecedor de lei, jurista de uma capacitação invejada e que deu muitas lições de direito para toda a nação brasileira, através de seu comportamento na tribuna do Congresso Nacional, como deputado, como senador, como primeiro-ministro e por aí vai. E exercendo o cargo de ministro da Justiça de 53 a 54, Tancredo Neves deixa o cargo de ministro da Justiça em 1954, quando ele já era deputado federal, se licencia do cargo para ser ministro da Justiça e retorna à Câmara Federal de 1954 a 1955. Daí, Tancredo Neves começa a exercer cargos no governo de Minas Gerais, sobretudo no governo de Juscelino Kubitschek, que também era mineiro. Juscelino Kubitschek, aquele homem que tem história por ter construído Brasília, ter construído o Brasil através de estradas, trouxe a indústria automobilística para o Brasil, ele também teve o privilégio de indicar Tancredo Neves para cargos
de maior densidade em Minas Gerais. Foi diretor da Caixa Econômica Federal. Foi diretor do Banco do Brasil, de 56 a 58. Foi diretor da Caixa Econômica em 1955 e diretor do Banco do Brasil de 56 a 58. Foi também secretário de Finanças do Estado de Minas Gerais de 1958 a 1960. E era um político da maior respeitabilidade de Tancredo Neves. Em 1960, ganha eleição para presidente da República Jânio da Silva Quadros, o Jânio Quadros, que dizia na campanha: no meu governo ninguém ousa. E assim por aí. Vou varrer os corruptos. E o símbolo da campanha de Jânio Quadros era a vassoura, para varrer os corruptos do Brasil. Ele tinha horror à corrupção. E o que é que ele faz? O Jânio da Silva Quadros. Em agosto de 1961, já presidente, ele faz um voo a São Paulo e para no aeroporto de Cumbicas. E dentro do avião, ele escreve um bilhete renunciando à presidência da República quando ele tinha apenas 7 meses de governo. Lembro como fosse hoje. Chego no Armarinho Lúcia e vejo o seu Virgílio dizer, no Armarinho Lúcia, ali em Pitangueiras, que homem louco, com 7 meses de governo, ele renuncia. O vice-presidente de Jânio Quadros, na época, estava na Ásia, em uma missão na Ásia, uma missão presidencial na Ásia. E, no momento da renúncia de Jânio, se instalou a crise no Brasil, em 1961. Então, nessa crise, foi costurado um acordo e teve a participação direta de Tancredo Neves para que o João Goulart, que estava na iminência de ser até preso, assumisse o governo no regime parlamentarista. E dizia Tancredo Neves: temos que buscar a pacificação nacional. E começa pelo dar posse ao vice-presidente da República no regime parlamentarista, porque o Brasil estava completamente dividido e as Forças Armadas não aceitavam João Goulart como no regime presidencialista. Tancredo costura esse acordo. João Goulart, que seria preso se chegasse no Brasil, recebeu um telegrama. Olha como era a comunicação naquela época, um telegrama. Não venha para o Brasil, desembarque no Uruguai. Se você chegar aqui, será preso. E João Goulart realmente ficou algum tempo no Uruguai, vindo da Ásia, e viajou rapidamente com a renúncia de Jânio, pensando que ia subir. Mas aí a coisa mudou. Tanto que o Marechal Lott foi preso por ter enviado esse telegrama a João Goulart, avisando que ele não desembarcasse do Brasil, que ele seria preso. Logo em seguida, Tancredo Neves costura esse acordo e João Goulart assume o governo como presidente parlamentarista. O Brasil passou, a partir daquele momento, ser uma república parlamentarista. E
convidou, com apoio do Congresso, é claro, para que Tancredo Neves fosse primeiro-ministro do governo parlamentarista. E isso em 1961, aonde ficou até 1963. 1963 cai Tancredo Neves do cargo de primeiro-ministro porque João Goulart resolveu fazer um plebiscito para que os brasileiros, que o poder emana do povo, de outro lugar nenhum, um plebiscito para o povo decidir se queria o regime presidencialista ou regime parlamentarista. E o povo decidiu que queria o regime presidencialista em 1963. Daí Tancredo Neves, que era o primeiro-ministro, volta a ser deputado federal. Olhe bem, em 1963, no governo João Goulart. Naquela época, existia uma manifestação muito grande no Brasil e a esquerda, através das ligas camponesas e da luta pelas reformas de base, que eram essas reformas capitaneadas pela reforma bancária e pela reforma agrária. Eram as duas reformas que capitaneavam a manifestação no Brasil pelas reformas de base. E João Goulart é quem mais queria as reformas de base. A esquerda estava muito forte na época, em 1963, e a direita vai para as ruas e faz a passeata das mulheres pela democracia. As mulheres vão para as ruas no Brasil, defendendo a manutenção da democracia, porque os militares já se incomodavam, porque tinha um cabo na Marinha que liderava o movimento da Marinha de Guerra e queria ser o ministro da Marinha nomeado por João Goulart. E, em uma assembleia no Clube dos Marinheiros, João Goulart comparece e os almirantes entenderam ali como quebra de hierarquia. E já começa o movimento também no Exército, movimento na Aeronáutica, porque os militares se sentiram ofendidos pela quebra de hierarquia e com a possibilidade do Cabo Anselmo, que é uma figura que eu vou falar lá na frente, que era um líder dos marinheiros, e o Cabo Anselmo queria ser ministro da Marinha. No dia 13 de março de 1964, o presidente João Goulart, juntamente com o fortalecimento das ligas camponesas, faz um comício na Central do Brasil. E o comício vira um mar de gente, com o discurso das reformas de base. 13 de março de 1964. Logo depois desse discurso de João Goulart, pelas reformas de base, que seriam capitaneadas pela reforma agrária e pela reforma bancária, começa mais a direita a se movimentar. E foi aí que acontece a passeata com Deus pela democracia, liderada pelas mulheres brasileiras. Em 1º de abril de 64, estava tudo tranquilo no Brasil. Então, essa história de revolução de 1960, 31 de março de 64, não existiu.
Não existiu nada disso. Do dia 31 de março, funcionou normalmente a Universidade de Brasília no período noturno. Nada, não tinha movimento nenhum. Lá se encontraram Darcy Ribeiro, Machado Neto e tantos outros, Valdir Pires, que também era professor da Universidade de Brasília. E nada no Brasil de anormal. No dia 1º de abril, o general Mourão Filho sai de Minas Gerais marchando para o Rio de Janeiro com as tropas. Mas nada, não tinha como aquela coisa acontecer. Então, no dia 2 de abril, no Palácio do Planalto, o ex-deputado federal Carlos Marighella, que foi deputado constituinte em 1945 e que participou da construção da Constituição de 1946, se encontra com João Goulart e diz: presidente, as ligas camponesas estão prontas para lhe proteger. Vamos implantar um novo regime no país. E João Goulart, que era um latifundiário muito rico, embora fosse homem de esquerda, essa é a grande realidade, mas era um grande latifundiário. Casado com a mulher nova, Maria Tereza Goulart, que tinha apenas 23 anos, muito bonita, e tinha um filho de nome João Vicente Goulart, que tinha na época 7 anos. E João Goulart viu que ele não tinha nenhuma saída. Ou ele seria deposto pelas Forças Armadas, ou ele iria para o enfrentamento com as ligas camponesas e o comando do 2º Exército, que estava solidário a ele. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, estava preparado, inclusive, na Rádio Marique Veiga, e disse: Jango, como ele era chamado carinhosamente, Brizola era cunhado dele. Ele era casado com dona Neuza Goulart Brizola, que era irmã do presidente da República. Brizola, então, chama e João Goulart vai ao Rio Grande do Sul para conversar com Brizola, que é para exatamente colocar em ação a resistência, como chamava Brizola na época. Resistência às tropas do general Mourão Filho, que saíram de Minas Gerais e que não tinha chegado a lugar nenhum até aquela época. Então, João Goulart, ao invés de encontrar com Leonel Brizola do Rio Grande do Sul para dar início à resistência, que tinha apoio de vários governadores, inclusive o governador da Bahia, na época, Lomanto Júnior. Vários governadores estavam de apoio à legalidade, chamavam a legalidade. A legalidade era um presidente que era legitimamente eleito pelo povo como vice-presidente, que na época o vice-presidente também era votado, e João Goulart foi eleito 2 vezes vice-presidente da República, votado, e João Goulart, ao invés de se unir a Brizola para o comando da resistência, o que é que João Goulart faz? Viaja para o Uruguai, chega no Uruguai à tarde do dia 12 de abril e pede asilo político no Uruguai. E quando o avião desce no aeroporto de Montevidéu, a imprensa pergunta: presidente, o senhor ainda é presidente do Brasil? Ele disse: não, acabei de pedir asilo político no Uruguai. Estava tendo uma sessão na Câmara dos Deputados, neste horário. Quando a notícia chega que João Goulart estava no Uruguai e deu entrevista dizendo que não se considerava mais presidente do Brasil, a Câmara dos Deputados, na hora, interpretou como cargo vago, vacância na presidência da República.
assumiu temporariamente o governo, o presidente do Congresso, e novamente as forças políticas, que inclusive iam disputar eleições diretas para presidente em 1965, quando terminaria o mandato de João Goulart, tinha como candidatos, naquela época, mais representativos, Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e também Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, e Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, que também postulava a candidatura a presidente da República. Isso aí temos algumas coisas folclóricas para a gente narrar, quando o Brizola era cunhado de João Goulart, porque era casado com Dona Neuza, e a imprensa dizia que ele não poderia concorrer à presidência da República porque ele era casado com a irmã do presidente. E Brizola disse o seguinte, lembro disso até hoje, cunhado não é parente, Brizola para presidente. E realmente, até agora não se provou que cunhado é parente. Bom, e Castelo Branco, o Marechal Castelo Branco, foi eleito em eleição indireta em abril de 1964 para ser o presidente da República, garantindo eleições diretas em 1965. Essa é a verdade, a verdadeira história de 1964. Como Castelo Branco defendia o Estado Democrático, tanto que ele não implantou nenhuma ditadura, apesar de alguns historiadores falarem que ele era ditador, não era. Ele era até um democrata. Ele o que é que fez? A ditadura foi em 1968. Aí, Castelo Branco assume o governo e imediatamente recebeu apoio de vários governadores e Castelo Branco começa a assinar os atos institucionais, número 1, número 2, número 3, número 4, e começa a caçar mandatos dos deputados de esquerda, preservou os deputados de direita e terminou Fernando Santana exilado em Fernando de Noronha, Mário Lima, que era deputado da Bahia, também igual Fernando Santana, que ficaram alguns dias presos na ilha de Fernando de Noronha e que depois pediram asilo e foram morar no exterior juntamente. E João Goulart deu apoio do Uruguai a todos os políticos brasileiros que foram exilados. Entretanto, Brizola não o perdoou por ele não ter participado da resistência que Brizola sustentava no Rio Grande do Sul, com apoio de vários outros colegas governadores. Não perdoou João Goulart e morreram inimigos. Mas tem uma história que as pessoas não sabem. O filho de Brizola e o filho de João Goulart continuaram amigos, porque os dois, embora ficassem inimigos, mas não proibiram, pela preservação da família, que as famílias se comunicassem. Então, apenas Brizola não falava com João Goulart, nem João Goulart falava com Brizola. Mas os filhos eram amigos, tanto o filho de Brizola como a filha de Brizola, Neuzinha Brizola, eram amigos de João Vicente, o filho de João Goulart. E Tancredo Neves
esse homem que exerceu todos os cargos importantes da República no Brasil. Se manteve na política com todos esses episódios. E depois de 63, quando ele deixa de ser primeiro-ministro, ele volta como deputado federal. E aí se elege senador da República em 1979 e em 1983 ele se elege governador de Minas Gerais, onde governou o estado de Minas Gerais com muita sapiência, inteligência, respeito à Constituição do estado de Minas Gerais, respeito à Constituição brasileira e apoio à ansiedade maior do povo brasileiro, que era a democracia. Por que democracia? Porque no dia 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, que ficou conhecido como AI-5, resolveu caçar mandato de político com muita mais amplitude e decreta aí o início da ditadura militar brasileira, em 13 de dezembro de 1968. Então, até aí, existia habeas corpus, não existia tortura a ninguém. Depois do AI-5, que era presidente da República, Arthur da Costa e Silva, aí sim é implantada a ditadura no Brasil. O que Tancredo Neves não admitia e sempre lutou pelas liberdades democráticas. Daí, em 1969, o governo Costa e Silva começou a apresentar os atos institucionais de 1969, que foi uma verdadeira Constituição. Anula a Constituição de 1967, que previa até eleições diretas em 1971. Anula tudo, os atos institucionais do presidente Costa e Silva. E Tancredo Neves sempre unido com o povo brasileiro. Então, foi senador da República até o ano de 1983, quando ele se elege, em 1983, ele se elege governador de Minas Gerais. Então, ele deixa de ser senador da República em 1983, cargo que exercia desde 1979, e se elege governador de Minas Gerais, onde governou aquele estado de Minas Gerais muito bem até 1984, quando foi fortalecido o movimento de direta já, e que era a emenda Dante de Oliveira, que era deputado federal, que negociou bem sua emenda e foi governador também do seu estado por isso. Então, em 1984, Tancredo Neves deixa o governo de Minas e se candidata a presidente da República pelo Colégio Eleitoral. E, enfrentando o candidato das Forças Armadas, que era o ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf, candidato a governador, a presidente da República, com apoio das Forças Armadas.
Daí, Tancredo Neves partiu para o enfrentamento com o candidato do regime militar e aceita ser candidato pelo colégio eleitoral, que era 740, salvo engano, delegados dos estados brasileiros. Nessa época, Antônio Carlos Magalhães estava sem mandato. Era exatamente em 1984. E ele disse que não apoiaria o candidato do governo porque ele jamais apoiaria Paulo Maluf. Daí aconteceu aquele episódio que a história não pode esquecer, que foi a reinauguração do aeroporto 2 de julho pelo governador de então, e que o ministro brigadeiro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, chamou a CM de traidor. Que aí veio aquele episódio de a CM responder e, naquele dia, ligou para Tancredo Neves, marcou um jantar em Brasília e, logo depois do jantar, declara apoio a Tancredo Neves para presidente da República. E Tancredo Neves, com aquele poder de oratória, aquele poder de convencimento, que vinha desde idade tenra, desde os diretórios acadêmicos da faculdade, do diretório acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E Tancredo Neves, desse enfrentamento com Paulo Salim Maluf, contra todo o dinheiro que Paulo Salim Maluf tinha e usou para ser presidente da República, Tancredo Neves ganhou a eleição do colégio eleitoral. Só que logo depois da eleição dele para presidente da República, que ganhou, ele teve uma doença chamada diverticulite e que ele também partiu para o enfrentamento com a doença e disse que só se operava depois que tomasse posse na presidência da República. Ele tinha medo que o general Figueiredo não entregasse o governo a outra pessoa, a não ser Tancredo Neves. Então ele achava que ele jamais entregaria o governo, caso ele fosse operar, Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional. Então, Tancredo Neves achava que, se ele fosse operar, que poderia prejudicar todo o trabalho que tinha feito, que o povo brasileiro tinha conquistado, de acabar com a ditadura militar que teria sido imposta ao Brasil nas emendas constitucionais de 69, oriundas do ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968. E daí, Tancredo Neves nega, não vou me operar. E, na véspera da posse, Tancredo Neves foi à missa de ação de graças com Dona Risoleta Neves, e a história mostra, as imagens não negam. E se observava que, naquela época, Tancredo já demonstrava fisicamente que não estava confortável. E o que é que aconteceu? A posse marcada. E Tancredo Neves dizia aos médicos que não iria se operar só depois da posse. E logo depois dessa missa de ação de graças,
Tancredo Neves piora o estado de saúde, é internado em regime de urgência no Hospital de Base de Brasília. Olhe bem, no Hospital de Base de Brasília. E internado, ele não teve outra alternativa, senão morreria, de ser operado de diverticulite. E essa cirurgia, que é uma cirurgia muito delicada, e já estava, mas que muita gente se opera e se recupera, mas ele deixou passar a hora. E tem determinadas doenças que não pode passar da hora. Não só diverticulite, como apendicite, na hora tem que ser operado. Diverticulite também. E ele segurou a cirurgia e não conseguiu tomar posse. No outro dia, às 10 horas da manhã, que estava sendo operado no Hospital de Base de Brasília. E aí, logo em seguida, o internamento em estado grave do doutor Tancredo, como era carinhosamente chamado, doutor Tancredo, pelos brasileiros, doutor Tancredo, Ulisses Guimarães, que era homem de frases de efeito e que era constitucionalmente o funcionário obrigado a tomar posse no outro dia, às 10 horas da manhã, como presidente da República, porque era presidente do Congresso Nacional e não tinha vice-presidente empossado. Então, na vacância, por questão de doença, todos os meus colegas juristas entendem que deveria ter tomado posse José Sarney pelo que dizia, Ulisses Guimarães, que era o que dizia a Constituição. Mas, doutor Ulisses, que a oposição contra a liderança dele, que dizia o seguinte: Ulisses, é tudo para ele é presidente do Congresso Nacional, ele é presidente do PMDB e presidente da Câmara dos Deputados. Então a oposição fazia isso. E ele, temendo essa oposição, que era capitaneada pelas viúvas do regime militar, que estaria acabando com a eleição de Tancredo Neves, aí ele disse a seguinte frase: quem vai tomar posse, doutor Ulisses? Que era ele. Ele disse: quem vai tomar posse é o vice-presidente da República, doutor José Sarney. E ninguém questionou, e no outro dia, ele, como presidente do Congresso Nacional, deu posse a José Sarney como presidente da República. E José Sarney, por fidelidade intelectual, nós temos que dizer, manteve todos os compromissos de Tancredo Neves até o dia 21 de abril de 1985, quando Tancredo Neves foi recebido pelo pai de braços abertos. E a notícia chega: morre Tancredo Neves. E José Sarney, mesmo depois da morte de Tancredo Neves, manteve os compromissos de Tancredo Neves durante a campanha pelo Congresso, pela eleição do Colégio Eleitoral. Dentre os compromissos, o que a gente não pode deixar de informar, foi manter durante todo o seu governo o líder baiano, Antônio Carlos Magalhães, como ministro das Comunicações. Assim acontece a história desse grande brasileiro, deste homem que teve comportamentos e que eu tive a oportunidade de assistir, que foi Tancredo Neves. E um dia era governador da Bahia o doutor Roberto Santos.
e tinha um secretário de Segurança Pública, Coronel Luiz Arthur, que era o secretário de Segurança Pública, e o comandante da Polícia Militar, que na época também era um coronel do Exército, resolveram proibir o comício que o PMDB faria no Campo Grande. E eu estava na porta do partido, juntamente com o deputado Elkson Soares, eu era vereador em Salvador, e estava na porta do partido, que a sede era no Campo Grande, e a praça toda tomada, toda cercada. E dirigida aquela operação pelo coronel Luiz Arthur e o coronel Durval Matos, comandante da Polícia Militar. E todo mundo aconselhando Ulisses Guimarães e Tancredo Neves que voltassem da porta do Teatro Castro Alves. Lembro até hoje de alguns oficiais da Polícia Militar, que tinham sido meus colegas na Universidade Federal da Bahia, me pediam: Leite Matos, não deixe o doutor Ulisses Guimarães vir, avise doutor Tancredo, não vai ter, eles não vão conseguir entrar. E na porta do Teatro Castro Alves, Ulisses Guimarães reuniu com todo mundo, juntamente com o doutor Tancredo, e disse: vai ter o comício, sim! E aí atravessa a rua, vamos! E aí partiu toda a comitiva de Ulisses Guimarães, inclusive o Tancredo Neves, que estava na frente com Ulisses, e disseram o seguinte: Ulisses Guimarães, ao cerco policial, respeitem o presidente nacional do MDB, abram! E começaram a entrar. E todos recuaram com suas baionetas e não teve ninguém ferido. Apenas um deputado, Lorival Evangelista, que tomou uma mordida de um cachorro da PM, porque não conseguiram controlar o cachorro, um cão da Polícia Militar morde. E na porta do MDB também eles abriram. E o Ulisses Guimarães: vai ter o comício, sim. Se o palanque está cercado, se não se pode entrar no palanque, vai ser na janela desse partido. E ali eu tive o privilégio, como vereador de Salvador, de ouvir a oratória de 3 grandes brasileiros, 4. Rômulo Almeida, Albino Afonso, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. E a Polícia Militar não partiu para o enfrentamento, e depois Ulisses Guimarães publica, 6 meses depois, o livro Rompendo o Cerco, que foi best-seller no Brasil. Todo mundo político tem uma cópia desse livro, Rompendo o Cerco, escrito pelo doutor Ulisses, que depois teve uma morte trágica. Então, a história de Tancredo Neves é uma história de luta, uma história de enfrentamento e uma história que norteou sua vida como um dos grandes brasileiros. Todos um afetuoso abraço, agradecer o joinha, quanto joinha está aparecendo aí. Muito obrigado, minha audiência, muito obrigado à produção. E eu quero agradecer a todos vocês pela participação no Leite Matos, Arquivo da História. Muito obrigado a todos.